Olá para você que acompanha a programação da Rádio e TV Câmara. O podcast da Rádio Câmara de hoje está recebendo, aliás, o vereador Amon Mandel, do Cidadania, que está se despedindo do Parlamento Municipal porque foi eleito deputado federal, aliás, o mais votado da história do Amazonas, com 288.500 votos, e também o mais jovem deputado federal eleito. Já está aqui com a gente, seja bem-vindo, vereador Amon, ainda vereador Amon. Muito obrigado a todos que nos acompanham nesse momento aqui nos estúdios da Rádio Câmara. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham de casa nesse momento na Rádio Câmara FM 105.5. E muito bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você estiver assistindo essa transmissão. Então, vereador, a gente vai começar o nosso bate-papo pela notícia que está mais quente, né? Que ontem, na terça-feira, o senhor se reuniu com o presidente da Câmara, mesmo antes de assumir o mandato, né? Eu queria saber o que foi discutido nessa reunião de ontem. Então, ontem eu e os demais deputados eleitos ou reeleitos da bancada do Amazonas conversamos com Arthur Liro, presidente da Câmara dos Deputados, acerca da defesa da Zona Franca de Manaus. Esse foi o pleito geral de todos os deputados da bancada do Amazonas, onde nós apontamos ali uma série de pautas que, se priorizadas na inclusão da pauta da ordem do dia da Câmara dos Deputados, poderiam ajudar o Amazonas a ganhar uma independência em relação à nossa atual matriz econômica e também ajudar a preservá-la nos moldes atuais, que não dá para a gente simplesmente substituí-la de uma hora para outra, e infelizmente, isso é verdade, todos nós sabemos disso, os nossos governantes, historicamente, em qualquer esfera, e também os nossos parlamentares, não se empenharam o suficiente para que nós não tivéssemos essa dependência toda da Zona Franca de Manaus. Eu fui eleito agora para o primeiro mandato como deputado federal e pretendo me empenhar justamente para que a gente consiga diversificar essa matriz econômica e no futuro não depender tanto de uma única fonte de renda para o estado inteiro. Pois é, vereador, antes mesmo de o senhor assumir esse primeiro mandato, já tem uma demanda, né, fundamental para o nosso estado do Amazonas, que é a questão do IPI. Isso entrou na pauta também da reunião de ontem? Entrou sim. O entendimento de toda a bancada do Amazonas e também do presidente da Câmara dos Deputados é de que uma reforma tributária é inevitável. Você paga muito imposto, nós pagamos muitos impostos e o Brasil é um dos países que mais exigem tempo do empresário, do empreendedor, para calcular a quantidade de impostos. Se você tem um produto que é feito num determinado estado, ele tem uma taxa, uma alíquota diferente para cada município do Brasil por conta da municipalização de alguns impostos. Isso dificulta e aumenta muito o nível de complexidade que nós enfrentamos ali para os empreendimentos no nosso país. Então nós queremos, enquanto parlamento, simplificar esses tributos e também, na medida do possível, torná-los mais justos. Quer dizer, reduzir, por exemplo, os impostos a nível de consumo, que afetam muito mais a população pobre no nosso país, e compensar isso com um eventual aumento na alíquota do imposto de renda, que afeta mais a população de renda média, alta ou altíssima renda. Então, a gente vai substituir uma coisa pela outra. No fim das contas, a arrecadação talvez continue da mesma forma como ela está hoje, mas vamos corrigir ali uma distorção que faz com que as pessoas de renda média-baixa ou baixa no nosso país acabem tendo uma dificuldade para adquirir, por exemplo, o alimento que vai parar na mesa do cidadão. Então a articulação já começou. Sim, da bancada. Com toda certeza, só que apesar de o entendimento ser de que nós precisamos urgentemente de uma reforma tributária, nós, enquanto bancada do Amazonas, sabemos que essa reforma não pode ser extrema a ponto de extinguir o IPI, ou se o IPI for extinto, nós precisamos criar uma nova forma para manter ali os benefícios da Zona Franca de Manaus, porque temos ali dezenas de milhares de pessoas que dependem desses empregos, e temos também um efeito protetor por conta da Zona Franca de Manaus. Nós temos estudos como, por exemplo, um estudo da Fundação Getúlio Vargas, salvo engano, no ano de 2020 ou de 2021, que foi o mais recente que foi feito, de uma instituição de ensino de fora daqui do Amazonas, né, que mostra, que analisa ponto a ponto
como a Zona Franca de Manaus traz benefícios à nossa cidade, ao nosso estado e ao Brasil como um todo. E um dos pontos de análise é justamente como a Zona Franca de Manaus impede que o nosso desmatamento aumente de forma exacerbada. Se a gente tirar esse modelo que protege a nossa floresta, nós corremos o risco ali de acabar tendo um prejuízo maior do que o lucro que o país teria com tirar esse, entre aspas, entrave que as pessoas vêm de lá de fora para cá, para o Amazonas. Quer dizer, as mudanças climáticas seriam de períodos de seca ou de enchentes que afetariam em muito a infraestrutura de cada município ou a produção, por exemplo, do agro do Brasil, que representa 40% do PIB. O desmatamento poderia ocasionar ali repercussões a nível internacional no sentido de pressão de outros países para o boicote dos nossos produtos e assim por diante. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e nós, da Bancada do Amazonas, temos uma preocupação muito grande em atacar todas as linhas argumentativas possíveis para proteger o que é nosso, que são esses benefícios da Zona Franca de Manaus. E falando ainda sobre o seu mandato, que vai começar como deputado federal, existe uma proposta que está fazendo bastante barulho nas redes sociais, que é com relação ao fim da obrigatoriedade do alistamento militar. Como surgiu essa proposta? Então, é inadmissível defender trabalho forçado em pleno século XXI. Nós temos relatos de pessoas que vão se alistar e que são selecionadas ali contra a sua vontade, enquanto outras pessoas querem trabalhar nas Forças Armadas e não conseguem por conta da falta de vagas. Então, nós queremos corrigir essa distorção que temos ali nas Forças Armadas no Brasil e modernizar esse processo. Há uma crítica por parte de um grande número de oficiais que entraram em contato conosco também das próprias Forças Armadas, que alegam que o processo traz uma burocracia desnecessária para os próprios cidadãos e também para as Forças Armadas, que precisam, mesmo já tendo atingido todo o efetivo que é necessário para eles, passar por todo esse processo de alistamento obrigatoriamente com todos os cidadãos maiores de 18 anos ou que completam 18 anos num determinado ano. Então, nós gastamos tempo com isso, gastamos dinheiro e gastamos pessoal das Forças Armadas de forma desnecessária. Eu acho que nós temos que seguir o exemplo de todos os países mais desenvolvidos. Os Estados Unidos não têm alistamento obrigatório, os países da Europa não têm, em sua maioria, o alistamento obrigatório e boa parte dos países do mundo também não. Então, eu não vejo como justificar o alistamento militar obrigatório no Brasil nesse sentido. Eu acho que isso tem que ser facultativo. Quem quer se alistar, vai se alistar e quem não quer, não vai. As Forças Armadas, inclusive, merecem ter um efetivo de pessoas que de fato queiram servi-las. Porque quando a gente tem ali pessoas que estão sendo forçadas de alguma forma ou constrangidas a trabalhar nas Forças Armadas, nós temos pessoas trabalhando com uma satisfação menor e com uma dedicação menor também.